Quando nada mais funciona, São Bento entra. Ouça esta oração. Quando a vida atinge um ponto em que nenhum esforço humano parece surtir efeito, uma força maior começa a se mover para aqueles que sabem reconhecer o momento certo de clamar. Este vídeo revelará algo que muitos desconhecem sobre a atuação espiritual de São Bento. O instante preciso em que sua intercessão penetra territórios onde nenhuma solução comum consegue entrar. Você ouvirá um relato pouco conhecido da tradição beneditina que mostra como a proteção do santo se manifesta quando tudo ao redor ameaça ruir e, principalmente, receberá a oração capaz de reacender sua força interior e dissolver influências que silenciosamente drenam sua paz. O caminho que você iniciará agora não é casual. A aparição deste vídeo pode representar um sinal espiritual destinado a ajustar sua trajetória e abrir aquilo que se encontra bloqueado há tempo demais. Aqui, você compreenderá como São Bento age na esfera invisível, como identifica um coração exausto e como sua presença rompe ciclos que já não suportam permanecer ativos. Esta introdução prepara seu espírito para reconhecer 3 etapas essenciais que serão reveladas ao longo do vídeo. O momento em que seu pedido é ouvido, o tipo de obstáculo que a intercessão de São Bento desfaz e a oração que pode transformar aquilo que parecia perdido. Permaneça atento, porque o conteúdo que virá a seguir revelará verdades raras, profundas e decisivas para quem deseja libertação, clareza e proteção real. A vida apresenta ciclos que se fecham com uma intensidade capaz de esgotar até os espíritos mais firmes. Há momentos em que cada passo parece ser seguido por um peso invisível, que reduz o fôlego emocional e corrói silenciosamente a confiança. Essa estagnação se forma de maneira lenta, quase imperceptível, até se transformar em um bloqueio que paralisa decisões, interrompe projetos e desvia o olhar de qualquer possibilidade de saída. O coração tenta insistir, a mente tenta encontrar novas estratégias, mas tudo retorna para o mesmo ponto, como se uma força desconhecida conduzisse à repetição. Esse fenômeno não surge de um único evento. Ele é construído por acúmulos de frustrações, expectativas quebradas e pressões externas que se combinam com conflitos internos, formando uma barreira que nenhum esforço humano parece capaz de atravessar. Reconhecer essa realidade não indica fraqueza, mas o primeiro passo para compreender batalhas maiores. A exaustão que surge nesses momentos não é apenas física ou mental. Ela sinaliza que o espírito também foi levado ao limite, criando um vazio onde nenhuma resposta parece se encaixar. Quando a resistência se esgota e a sensação de impotência se instala, não significa derrota, significa abertura. É exatamente nesse ponto que a intervenção divina encontra passagem para agir. A tradição espiritual sempre indicou que, quando o ser humano atinge a fronteira de suas capacidades, o sagrado começa a se mover. Por isso, muitos relatam que, quando tudo parecia perdido, algo inesperado começou a mudar. Este capítulo conduz você ao entendimento profundo desse momento crítico. Ele revela como o esgotamento pode ser, paradoxalmente, o sinal de que a ajuda divina está próxima. Quando o coração admite que não pode carregar sozinho o peso acumulado, cria espaço para que uma força maior reorganize o que estava desalinhado. A ação espiritual de São Bento começa quando todas as tentativas humanas falham, e a realidade visível deixa de oferecer respostas. A maior barreira não é o problema, mas a névoa mental que distorce percepções e reduz a clareza necessária para reagir. Este capítulo aprofunda o que acontece no campo invisível quando sua intercessão é acionada. A tradição cristã reconhece São Bento como alguém que enxerga com precisão o que se oculta por trás da confusão emocional e espiritual. Sua presença identifica influências que drenam vitalidade, desordenam pensamentos e desviam caminhos antes claros. Ao entrar em um ambiente carregado, sua atuação não é grandiosa, mas profundamente eficaz. Ele dissolve interferências que criam desânimo persistente, quebra vínculos que alimentam comportamentos autodestrutivos e dispersa energias que pressionam a mente para a desorientação.
São Bento não apenas protege, ele reorganiza. Tudo o que estava disperso começa a se alinhar. Tudo o que estava bloqueado começa a afrouxar. A mudança inicia-se no plano espiritual antes de se tornar visível. A mente abafada começa a recuperar lucidez. O coração pesado percebe sinais de alívio. Situações impenetráveis apresentam brechas, como se um vento novo atravessasse frestas antes seladas. Essa ação não é acaso, mas autoridade espiritual. Desde seus primeiros confrontos com forças maiores, São Bento carrega a capacidade de reorganizar ambientes internos e externos. Sua intercessão prepara o caminho para mudanças reais, perceptíveis e duradouras. A seguir, relatos históricos mostram essa força em ação. A história de São Bento guarda episódios raros que revelam a extensão de sua autoridade espiritual. Um desses momentos, registrado por seus discípulos, mostra como ele identificava imediatamente quando uma força contrária tentava interferir no destino de alguém. Certo dia, ao perceber que um servo sofria perturbações inexplicáveis, aproximou-se com firmeza absoluta. A atmosfera ao redor mudou. Sua presença alterou o ambiente como se a própria luz reagisse. Antes de pronunciar qualquer palavra, a perturbação recuou. A força contrária perdeu domínio instantaneamente, incapaz de permanecer diante da convicção inabalável que São Bento sustentava. Nenhuma violência, ritual elaborado ou gesto grandioso foi necessário. A intervenção manifestou-se pela clareza interior do santo, tão profunda que nenhuma influência negativa conseguia resistir. O episódio mostra que a proteção espiritual nasce da firmeza de espírito e da consciência de que a luz não se curva diante da escuridão. São Bento enfrentava desafios com discernimento absoluto, reconhecendo a origem das perturbações. Ele sabia diferenciar crises humanas comuns de influências que exigiam intervenção divina. Sua sabedoria permitia agir com precisão, restaurando a ordem no coração dos que buscavam ajuda. O impacto ultrapassou o momento. O homem voltou a sentir clareza, força e equilíbrio. A presença do santo transformou sua vida de maneira profunda. Esse relato mostra que a força de São Bento não pertence apenas ao passado, mas continua viva na experiência de todos que recorrem à sua intercessão. Em seguida, surgem os sinais que anunciam quando essa intervenção espiritual está se aproximando, e por que este conteúdo chegou até você exatamente no momento necessário. Determinados sinais surgem antes da intervenção de São Bento, e reconhecê-los é essencial. Nada relacionado ao sagrado opera por acaso. Quando um movimento espiritual se aproxima, a vida emite avisos sutis que se intensificam conforme cresce a necessidade de proteção. Um dos primeiros indicadores é a repetição insistente de seu nome, imagem ou símbolo. Mesmo quando a pessoa não pensa no santo, essas referências começam a surgir. É um chamado silencioso. Outro sinal é a sensação interna de alerta, que aparece sem motivo aparente. Não é medo, mas percepção de que algo precisa ser resolvido, ajustado ou protegido. Essa sensação permanece mesmo quando tudo parece normal. Mudanças súbitas no estado emocional também surgem. Tristeza sem causa, cansaço que não condiz com o dia, inquietação que não passa. Esses sintomas não são punição. São avisos de que algo em seu campo espiritual está sendo pressionado e precisa de intervenção antes que se torne um bloqueio maior. Encontros inesperados com símbolos de proteção, como medalhas ou crucifixos ligados a São Bento, também começam a aparecer. Eles podem surgir fisicamente, digitalmente ou em conversas casuais. O importante é a repetição. Quanto mais recorrentes, maior a proximidade da intervenção espiritual. Esses sinais se intensificam quando a pessoa tenta avançar, mas obstáculos invisíveis a impedem. Isso indica que não é apenas dificuldade humana, mas um ciclo que precisa ser quebrado pela força divina. Reconhecer esses sinais prepara o coração para a oração que virá, capaz de restaurar a ordem no que estava em caos. A oração dirigida a São Bento demonstra sua força justamente quando nenhuma estratégia humana consegue romper ciclos de desgaste e estagnação. Ela não age apenas como conforto emocional,
mas como instrumento espiritual de reorganização profunda. Cada palavra carrega a intenção moldada por séculos de enfrentamento do mal. Quando pronunciada com sinceridade, a oração não apenas protege, mas rompe padrões negativos persistentes. Ela age em 2 níveis. Internamente, devolve firmeza mental e emocional, estabilizando pensamentos desordenados e restaurando clareza. Externamente, cria uma barreira espiritual contra interferências invisíveis. Essa barreira interrompe influências que drenam energia e alimentam inquietação, cortando ciclos que continuam mesmo após tentativas de mudança. Por isso, tantas pessoas relatam transformações imediatas após recorrer a São Bento. Não é alívio superficial. É realinhamento profundo que atua na raiz do problema. Após a oração, muitos sentem como se um peso fosse retirado. Essa sensação corresponde à intervenção espiritual reorganizando o interior e enfraquecendo estruturas negativas antigas. Para que essa oração alcance seu potencial máximo, o espírito precisa estar em um estado específico. A seguir surge a preparação necessária. A preparação interior define a profundidade da transformação. Embora muitos busquem proteção apenas na oração, o estado do coração determina a força com que a intercessão divina age. A preparação não exige rituais complexos, mas alinhamento interno que permita a luz atuar. A mente saturada precisa de silêncio para recuperar foco. Esse silêncio não é ausência, mas presença. Ele abre brechas na confusão mental e permite que a pessoa recupere consciência do que realmente importa. O primeiro passo é afastar-se do ruído emocional que acompanha o esgotamento. Não se trata de fingir calma, mas de reconhecer a própria vulnerabilidade e aceitá-la como ponto de partida. Quando a pessoa admite que está cansada, perdida ou sobrecarregada, abandona a resistência que impede a ação espiritual. A vulnerabilidade sincera cria espaço interior onde a graça pode penetrar com força. Em seguida, o coração precisa adotar postura de entrega, não como desistência, mas como abertura para aquilo que excede suas forças. Essa entrega rompe a rigidez interior e cria flexibilidade espiritual para que a intervenção de São Bento encontre terreno fértil. O ambiente externo também influencia. Um lugar tranquilo, mesmo por instantes, separa simbolicamente o caos do sagrado. Um gesto simples como respirar profundamente reorganiza a energia interior. Esse gesto sinaliza ao espírito que algo significativo está prestes a acontecer. A intenção deve ser clara. O pedido precisa nascer de desejo verdadeiro de transformação. Quando clareza se une à entrega, a oração deixa de ser palavras e se torna um convite direto ao mundo espiritual. Sem essa preparação, ela funciona. Com ela, multiplica seu impacto. A partir desse momento, o espírito está pronto para vivenciar o ponto central desta jornada. O próximo capítulo apresenta a oração de São Bento em sua forma mais profunda, para que ela atue com força, capaz de romper o que parecia impossível. A oração representa o ápice da experiência espiritual. Ela concentra séculos de tradição voltada à proteção, ao discernimento e à libertação da alma. Não é apenas um conjunto de palavras, mas um instrumento que reorganiza forças internas e corta influências invisíveis. Ao recitá-la, o espírito assume firmeza que neutraliza confusões, reduz medos e devolve clareza necessária para seguir adiante. Cada verso possui intenção precisa, moldada pela experiência de um santo que enfrentou batalhas espirituais reais. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ao recitá-las, você declara que nenhuma influência negativa tem autoridade sobre seus passos. Essa declaração rompe padrões antes inquebráveis e fortalece os limites espirituais que protegem mente e coração. A cruz estabelece direção. O pedido para que o dragão não seja guia afasta vozes contrárias à luz. A ordem para que o mal se retire estabelece autoridade espiritual. A recusa às sugestões vazias impede a mente de seguir caminhos enganosos. A afirmação final devolve ao mal
aquilo que pertence ao mal, rompendo vínculos que tentavam permanecer ativos. Essa oração desencadeia libertação profunda. Mesmo que a pessoa não perceba de imediato, algo se move internamente. Estruturas antigas se desfazem e uma nova base é construída. Ao finalizar a oração, você não apenas pede proteção, mas assume posição de força e clareza diante da vida. O capítulo seguinte revela o que ocorre após essa declaração espiritual. Após a oração de São Bento, inicia-se movimento espiritual silencioso e profundo. A transformação não depende de manifestações extraordinárias. Ela começa de modo sutil, como rearranjo interno que modifica percepções e reações. Nos instantes seguintes, a clareza mental retorna gradualmente, reorganizando pensamentos dispersos. A sensação de peso diminui, como se algo tivesse sido retirado do espírito. Nas horas e dias seguintes, a reorganização se aprofunda. Situações travadas apresentam pequenas aberturas. A percepção torna-se mais nítida. O indivíduo reconhece oportunidades ocultas pela confusão emocional. São Bento fortalece a estrutura interior. A mente ganha firmeza. O coração recupera coragem. O espírito encontra direção. Esse fortalecimento impede o retorno de padrões negativos repetitivos. Interferências externas perdem acesso ao campo emocional. Relações desgastantes e ambientes carregados exercem menos impacto. A oração cria barreira espiritual protetora. Essa proteção permite observar a vida com serenidade e tomar decisões com lucidez. Os efeitos da oração evoluem conforme o espírito permanece receptivo. O processo não termina na súplica. Ele se aprofunda à medida que a pessoa reconhece sinais de transformação. O capítulo seguinte mostra como sustentar essa mudança. A jornada iniciada com a oração continua muito além do momento das palavras. Sustentar a transformação exige abertura e consciência. A proteção espiritual não é evento isolado, mas processo contínuo. Ela fortalece decisões, ilumina percepções e estabiliza o coração diante dos desafios. A postura interior deve evitar retorno a padrões antigos. Essa postura envolve vigilância emocional, discernimento e disposição para abandonar ciclos que drenam energia e desviam caminhos. A ação de São Bento manifesta-se de formas distintas. Em alguns, surge serenidade nova. Em outros, clareza repentina orienta escolhas importantes. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Isso não é acaso, mas resultado da intervenção espiritual que removeu obstáculos antes invisíveis. Sustentar esse movimento exige reconhecer sinais de continuidade. Ao percebê-los, a pessoa fortalece o vínculo com a proteção recebida e atravessa situações complexas com firmeza e calma. Compartilhar essa experiência com alguém em batalha semelhante também reforça o impacto da intercessão. A luz que se expande encontra novos espaços para agir. A jornada não exige perfeição, mas presença, consciência e compromisso em não retornar ao estado de esgotamento anterior. A pessoa deixa de ser apenas alguém que busca ajuda e se torna alguém que sustenta a própria transformação com maturidade espiritual. A intervenção de São Bento permanece ao lado daqueles que reconhecem seu valor e caminham com intenção renovada. A proteção está ativa. A mudança começou. A jornada continua com força e clareza.